Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia menos de um mês que eu estava separado. E como estava passando um aperto financeiro, decidi vender meu carro. Minha ideia também era procurar um outro lugar para morar, mais em conta. Porque sabia que não ia conseguir bancar sozinha o aluguel daquele apartamento. Coloquei uma plaquinha de vendas no carro, anunciei também na internet, falei com alguns amigos, conhecidos, só que os dias iam passando e não aparecia ninguém interessado. Até que um sábado, aleluia, eu estava saindo pela portaria do condomínio, quando o porteiro fez sinal para que eu parasse. Era muito raro eu parar ali na portaria para falar com ele, mas... Enfim, ele chamou. Olha, eu não sabia sequer o seu nome. Ele se aproximou do carro, falou que tinha visto a plaquinha de vendas e que sabia o ano, né? Quanto que eu estava pedindo, enfim, condições do negócio. Falei o valor e ele se mostrou interessado. Aí eu lhe dei meu número para a gente poder conversar com mais calma depois. Pois ele me ligou dali a 15 minutos. Perguntou que horas que eu voltaria ali para o condomínio para ele poder dar uma olhada no carro, fazer um teste. E eu disse que estava no mercado, que não ia demorar. No máximo, em meia hora, estaria chegando. Voltei, parei na portaria, fui falar com ele. Ele olhou o carro, inclusive na parte do motor. Aí falou que ia parar de trabalhar às 6 horas. E só depois ia me procurar no apartamento para a gente fazer um test drive. Enfim, eu fiquei esperando, torcendo para que desse certo. Até que no horário combinado, ele chegou. Eu podia ter lhe dado a chave do carro para ele poder fazer o teste sozinho, só que não sei, acabei indo junto. Ele foi dirigindo, e assim que saímos pela portaria, ele perguntou: escuta, sei que não é da minha conta, mas onde que anda o Wagner? Faz tempo que eu não vejo ele. Wagner era meu ex-marido. Falei a verdade, que a gente não estava mais junto. Já fazia quase um mês que ele tinha ido embora. Ele fez uma cara de surpresa. Sério? Quer dizer então que você está sozinha? E me diga, não tem chance de volta? Falei que não. E percebi que ele deu um sorriso, como se tivesse gostado da resposta. Achei até esquisito, porque afinal de contas, o que ele tinha a ver, né? Mas enfim, ficou por isso mesmo. Olha, para dizer bem a verdade, eu confesso uma coisa. Sempre achei esse porteiro um cara assim, muito simpático. Embora nunca tivesse conversado com ele mais do que 3 ou 4 palavras, cumprimento, não sabia nem o nome, mas ele sempre me atendeu assim, muito bem, quando tinha alguma coisa para pegar na portaria. Era um homem assim, encorpado, com uma panca de policial, sabe? Inclusive, por conta do uniforme, era bem isso o que ele parecia, um policial. Não que ele fosse um homem lindo, maravilhoso, mas tinha o seu charme. Aquele seu jeito sério, eu acho que fazia parte, pelo menos a mim, sempre agradou. Embora, repito, a gente não tivesse um pingo de intimidade. Nem o nome dele eu sabia até então. Bom, de qualquer maneira, enquanto testava o carro, ele continuou puxando assunto comigo. Quis saber se eu ainda estava sozinha, se já estava de olho num novo namorado. E quando falei que não estava me relacionando com ninguém, afinal de contas, menos de um mês que eu tinha me separado, né? Ele falou uma coisa que me deixou surpresa. Bom, já que é assim, a gente podia marcar fazer alguma coisa. Tomar um café, por exemplo, uma cerveja, tudo assim na base da amizade. Quem sabe, né? Me liga. Aí a gente combina.
Falei aquilo e depois acrescentei. Quer dizer, vai depender, né? Se você comprar meu carro, quem sabe eu até aceite o seu convite. Ele riu também. E depois a gente ficou se olhando durante alguns segundos ali. Um olhar assim, digamos, que passava um pouco do convencional. Para quebrar um pouco o clima, perguntei o que ele estava achando do carro. E ele disse que estava gostando. Inclusive, acrescentou. O que você acha da gente parar em algum lugar aí para tomar alguma coisa? Aí conversamos sobre o carro também. Falei que por mim tudo bem. E ele então parou numa lanchonete um pouco adiante. Bom, naquelas alturas, eu acho que o interesse dele por mim era mais pelo carro. Mas a gente sabe, é porque não é boba, né? Quando um homem se interessa pela gente. Isso dava para sentir. Não só pelo carro que ele estava interessado. Pelo seu jeito de olhar, o interesse dele ia mais além. Depois, entre um gole e outro, ele pediu uma cerveja. Ele, a certa altura, me olhou e falou: você é muito bonita, sabia? Teu marido foi um bobo de se separar de você. Ué, quem disse pra você que foi ele que quis separar? Ah, quer dizer que foi você então, Pode apostar que sim. E a propósito, obrigada pelo bonita, tá? Sei que não sou tudo isso. A verdade é que a atmosfera foi mudando, até porque a conversa também foi mudando. E eu já estava assim, com aquela sensação de que alguma coisa podia acontecer. Quem diria, né? Nunca tinha conversado com o rapaz. Fui saber o seu nome só por causa do interesse dele pelo carro. E não é que a gente estava se dando bem? Não demorou muito, ele percebendo que, enfim, havia possibilidade, se aproximou a certa altura e me deu um beijo. Eu permiti, até porque estava me sentindo atraída por ele. Depois do beijo ele falou: sabe que eu sempre te achei bonita? Sempre tive vontade de ficar com você, mas não imaginei que isso um dia fosse acontecer. Me deu outro beijo e depois perguntou: e se a gente fosse para um outro lugar ficar mais à vontade? Olha, até que seria bom, mas você não acha melhor ir devagar? A gente nem se conhece direito. Na verdade, eu não sei nada sobre você. Como que não me conhece? A gente se vê todos os dias quando você passa na portaria. O que eu tô falando é outra coisa, né? Se vê todos os dias não é a mesma coisa que eu conhecer a pessoa. Eu não sei, por exemplo, se você é solteiro, se você é casado. Ele sorriu e balançou a cabeça. Só que não abriu o jogo. Não disse se era solteiro ou casado. Eu também não fiquei insistindo, né? O fato é que trocamos outros beijos depois e vontade até que deu de... Só que acabei me segurando, porque não é bom para uma mulher, né, ir cedendo assim logo no primeiro encontro. No fim, acabamos voltando para o condomínio. Ele ficou de pensar a respeito do carro e me dizia depois se ia ou se não ia ficar com ele. Olha, o fato é que depois que a gente se despediu e eu entrei, fiquei com a imagem dele na cabeça. Adorei o que tinha acontecido entre nós. Seu beijo, seu abraço, seu modo de me tocar. Tanto que fiquei ansiosa por vê-lo de novo. Mais tarde, ele me mandou uma mensagem de boa noite. Falou que estava pensando em mim. Não via a hora de me ver outra vez. No dia seguinte, nos vimos na portaria, quando eu estava saindo para o trabalho, mas apenas nos cumprimentamos. Não vou mentir. Nessa hora, senti até um descompasso no coração. Trocamos várias mensagens no decorrer daquele dia. Inclusive, ele falou que ia ficar me esperando na rua do condomínio.
ao final do dia, pra gente se ver um pouco. E de fato, quando cheguei, ele estava lá. Estava de moto. Ele entrou no carro e ficamos ali mesmo, trocando um beijo atrás do outro. No meio daquele amasso todo, não sei o que deu em mim, quer dizer, saber eu acho que sei. Acabei fazendo aquela proposta. Escuta, sei lá, mas e se a gente fosse até minha casa? Até a tua casa? Meu apartamento? Ficar mais à vontade? Melhor do que ficar aqui, né? No meio da rua. Você não acha? Ele concordou imediatamente. Sorriu. Então fomos na direção do meu apartamento. Ele entrou com a moto, inclusive. Mal entramos no AP, mal fechei a porta, e ele já veio com tudo pra cima de mim, me tascando mais um beijo na boca. Para resumir, tivemos a nossa primeira vez. Mais do que isso, depois ainda preparei alguma coisa pra gente comer. Passava das 10 horas da noite, quando ele se despediu e se foi. Só que aconteceu uma coisa que me deixou meio sem jeito. Na verdade, mais do que sem jeito, me deixou preocupado. Foi sem querer. Mas a vizinha do apartamento da frente viu nós dois juntos. Ela estava chegando bem no momento em que o Miguel estava saindo. E o pior é que a gente estava trocando um beijo de despedida, bem na hora que ele entrou. Fiquei, enfim, sabe, até porque convenhamos, né? Ele era um funcionário ali do condomínio. E ela também conhecia meu ex-marido. Deve ter pensado que eu tinha acabado de me separar e já estava de rolo com outro homem. Ou então, quem sabe tenha pensado até que a gente já tinha alguma coisa, mesmo quando eu estava com o Wagner. Olha, fiquei muito sem graça. E o pior é que naquela mesma noite, essa vizinha ligou no interfone para falar comigo. Quando atendi e ela se identificou, senti já aquele mal-estar. Que essa mulher quer comigo? Ela queria justamente falar a respeito do Miguel. Gelei quando ela falou aquilo. Então, olha, Fran, sei que não é da minha conta, mas me diga uma coisa. Você e o Miguel, porteiro, vocês estão tendo um caso? Achei melhor inventar uma desculpa na hora. Até porque eu não queria que ela comentasse alguma coisa com o síndico. Desse algum problema pro Miguel, inclusive, né? Por isso, desconversei. Eu e o Miguel? Não. Você tá perguntando isso porque ele viu ele saindo aqui do apartamento, né? Mas ele só veio dar uma olhada aqui no chuveiro. Não estava esquentando. Só isso. Chuveiro? Oi, Fran. Eu vi você se beijando, Fran. De mim, você não precisa esconder nada. Sabe por que eu estou perguntando isso? É pro teu próprio bem, porque acredito que você não saiba, né? Como assim não sabe? Não sabe de quê? Então, ele é casado. Ele te falou alguma coisa nesse sentido? Casado, Miguel? Você tem certeza? Como você sabe? Eu sei porque eu conheço a mulher dele, né? Ela é diarista. Às vezes vem fazer faxina aqui no nosso apartamento. Você tá brincando, né? Não, Fran, tô falando a verdade. Não disse que tô falando pro teu bem? Mas ele nunca falou nada. Eu imaginei. Tô te contando isso só pra você abrir o olho, né? Que agora você sabe. Senão depois pode acabar até sobrando pra você. Não comenta nada com ele que foi e contei, tá bom? Só Deus é que sabe o quanto eu odiei ouvir aquilo. E odiei ainda mais o fato de ele ter escondido de mim. E olha que eu tinha perguntado já naquele primeiro dia.
Tudo bem que ele desconversou, mas pensei um pouco. Eu mandei uma mensagem para ele. Por que você não falou que era casado, hein, Miguel? Achou que eu não ia ficar sabendo? Ele viu a mensagem e demorou alguns minutos para responder. Depois mandou aquilo. Pensei que você soubesse. Como pensou que eu soubesse? Como que eu ia saber? Ó, vamos parar por aqui, tá? A gente não vai mais se ver. Não quero confusão pro meu lado. E também não sou o tipo de mulher que se envolve com homem comprometido, casado, viu? Me senti muito mal, Miguel. Depois disso, ele mandou um monte de mensagem, pedindo desculpas, sabe, dizendo que não tinha sido para me magoar e que imaginou, isso ele forçou, frisou, pensou que eu já sabia. De que jeito que eu ia saber? Bom, de qualquer maneira, botei na cabeça que não ia mais acontecer nada entre nós dois. Só que no dia seguinte, quando a gente se viu pela manhã, senti uma coisa assim tão, sei lá, viu? Não dá nem para saber o que era. Uma moleza, uma fraqueza. Ele saiu dali da portaria e se aproximou do carro. Quis saber se eu continuava muito zangado. Se estava mesmo falando sério quando eu disse que era melhor a gente parar de se ver. E eu respondi que sim. E assim que o portão abriu, já fui saindo, sem sequer lhe dar um adeus. Durante o dia, ele continuou mandando mensagem. E à noite, estava ali na rua da entrada, no condomínio, só me esperando chegar. Mas eu fiz que nem vi, não parei. Simplesmente fiz de conta que não era comigo. Ele continuou mandando mensagem, só que eu não respondi nenhuma. A minha intenção era realmente botar um fim em tudo. É até estranho dizer que queria botar um fim, né? Porque na realidade, não havia praticamente nada entre nós, né? Tínhamos ficado juntos 2 vezes. Aquele dia, quando a gente se beijou, e aquele outro, quando ele foi até o meu apartamento. Vendo que realmente não estava mais afim, ele escreveu dizendo que precisava falar comigo a respeito do carro. Quis saber se eu ainda estava interessado em vender. Aí perguntou se poderia ir ao meu apartamento para a gente conversar sobre isso. Olha, eu pensei que ele realmente quisesse falar a respeito do carro. Por isso concordei. Até porque eu precisava vender aquele carro a todo custo. Só que quando eu recebi na porta, a gente ficou se olhando. Ele perguntou se eu podia entrar, abri passagem, fechei a porta. Como ele não falava nada, eu entrei no assunto. E aí, vai ficar com o carro então? Ele deu um sorrisinho assim amargo e confirmou. Acho que sim. Só que antes eu queria conversar com você sobre a gente, Fran. Miguel, não tem a gente, Miguel. Você é casado. E ainda escondeu de mim. Não achei isso legal, viu? Olha, fora o carro, não tem assunto, viu? Ô, Fran, me perdoa. Eu sei que eu escondi, mas não fiz por mal. Eu senti tanto a tua falta hoje. Pensei em você o dia todo. Não sei o que você fez comigo, mas estou tão triste por conta desse nosso afastamento. Por que você não me dá uma chance? Eu prometo que vou resolver a minha vida com a Sandra. Não falei nada. Só que não vou mentir. Por dentro, minha vontade era de me atirar nos seus braços. Diante do meu silêncio, ele deu um passo, e mais outro, e mais outro. Ficou assim, bem pertinho de mim. E a verdade é que não tive nem tempo de ter uma reação, porque quando vi, ele já estava me enlaçando em seus braços e me beijando na boca. Até fiz um gesto assim para resistir. Juro que tentei, mas foi fraca.
E no fim, tudo acabou terminando lá no meu quarto, em cima da minha cama, como daquela primeira vez. Depois, ele jurou que ia dar um jeito na vida, se separar da mulher, porque, segundo ele, não sentia mais nada por ela, estava completamente apaixonado por mim. Quer saber? Eu tinha cedido ao avanço dele, mas não dei o mínimo crédito ao que ele falou. Até porque, meu Deus, quantas vezes os homens já falaram isso para as mulheres, e sempre é mentira. Mas fui deixando o barco correr para ver o desfecho dessa história. Eu não sabia ao certo o que estava sentindo por ele, mas era uma coisa forte. Só de olhar para ele eu tremia todo. A verdade é que o tempo foi passando, a gente continuou se vendo, até que um dia, não dizem que quando a gente menos espera, a surpresa acontece? Um domingo, perto das 8 horas da noite, eu estava ali em casa, assistindo televisão na cama, quando tocou a campainha. Levantei para ver quem era. Olhei pelo olho mágico e vi que era ele, o Miguel, ali na minha frente. E quando abri a porta para saber o que ele queria, porque não era o horário que ele me visitava, até porque ele continuava casado, pelo que eu sabia. E quando abri a porta, percebi que ele estava com uma mochila assim no ombro. Ué, o que houve? O que você está fazendo aqui essa hora? Do que ele prontamente respondeu: larguei a Sandra. Acabei de sair de casa. Não tenho para onde ir. Será que você não me recebe aqui na tua casa? Mas você está falando sério? Separou mesmo? Não acabei de falar? Separei. Deixei ela. Olha, eu fiquei muda, porque não estava acreditando. E só depois de alguns minutos é que eu fui recuperar o fôlego e a voz. E foi desse modo que passamos a viver como marido e mulher, ali no meu apartamento. Como tinha prometido, ele contou depois que tinha conversado com a Sandra e se separado, só pra gente poder ficar junto. E a verdade é que tudo mudou na minha vida depois dessa decisão, e para melhor. Ele passou a me ajudar nas despesas ali, e tudo aquilo que eu tinha planejado, depois que me separei, acabei deixando de lado. Não vendi mais o carro, por exemplo, até porque também não procurei outro lugar para morar. E esse mês completamos 1 ano. E eu posso até usar essa expressão porque é como a gente vive, 1 ano de casamento. 1 ano que estamos juntos. Um dia, conheci até sua ex-mulher, que eu não conhecia. Na verdade, antes daquela vizinha fazer aquele comentário, eu nem sabia que ela existia. Quando é que conheci? De qualquer maneira, ela acabou sabendo, né? Que eu e o Miguel estávamos juntos. Mas olha, eu até esperei que ela ficasse zangada e algum dia viesse conversar comigo. Até porque tem feito várias faxinas ali no prédio, tá sempre entrando e saindo. Mas não, ela nunca veio conversar comigo. Nunca me disse um A, ou me olhou feio. Na verdade, ele mesmo tinha me dito um dia, mas eu não acreditei muito. Ele contava sempre que ela não gostava mais dele também. Por isso deve ter aceitado bem, né? A separação. Que bom. Que bom. Melhor assim. Deve estar conformada, então. Não deve estar com raiva dele e nem de mim. Puxa, que bom. Ainda bem que não desisti dele e nem ele de mim. Porque tudo poderia ser tão diferente, né? Quando ele me fez aquela promessa de que ia se separar da esposa,
Olha, eu juro por Deus, não acreditei numa vírgula do que ele falou. Nesse programa mesmo, já escutei tantas histórias. Sabe, o homem fala, promete, mas nunca faz. Pois não é que no caso dele, no nosso caso, aconteceu? Podia ter sido diferente. Igual a tantos outros casos por aí, que o homem fala, mas não cumpre. Só que no nosso caso foi diferente. E ainda bem que foi. Porque se não fosse, eu não seria nem a metade da mulher feliz que hoje eu sou.